Bem-vindos a mais um episódio do PodTAS, Vozes da Saúde Integral. E aqui nós vamos receber diversos profissionais de várias áreas para trazer um pouquinho das suas experiências, do seu conhecimento e também trazer um pouco da sua inteligência emocional para a nossa área aqui. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, não é mesmo, Elaine? Sim, hoje nós temos aqui Maria Amélia dos Santos, uma querida, muito obrigada por estar aqui conosco. Ela é professora há 32 anos na Fundação Educacional do Distrito Federal, tem formação em psicanálise, terapias sistêmicas, psicopedagoga, especialista em educação especial e autistas. Realmente é um currículo de tirar o fôlego. Muito estudo, muita dedicação. E eu agradeço, essa oportunidade de estar aqui com duas pessoas também muito queridas. E eu tenho certeza que essa manhã vai ser uma manhã bem produtiva para todos nós. Com certeza. Seja muito bem-vinda, Amélia. Obrigada pelo seu sim. E para começar, a gente quer saber um pouquinho sobre você. Conta um pouquinho sobre a sua história, a sua trajetória de professora a terapeuta, os desafios, na verdade, como você chegou a iniciar ali dentro de sala de aula e depois entender que você precisava ir um pouquinho mais além dentro da sua profissão. Foram 32 anos de Secretaria de Educação e eu sempre fui apaixonada pelo ser humano, lidar com as pessoas. Então, quando eu estava em sala, era aquele trabalho de olhar para cada aluno como único, olhar nos olhos e pensar assim, o que essa criança precisa? Qual a história que essa criança traz? Quem é essa família que chega com essa criança? Então, eu sempre gostei de trabalhar dessa forma, vendo cada aluno de uma forma única e trazendo os pais para a escola, fazendo um trabalho integral com a direção da escola. Então, lidar com o ser humano, desde que eu trabalhei na educação, sempre foi apaixonante para mim. E quando eu estava para completar, faltando 4 anos antes de aposentar, eu falei assim, eu quero continuar trabalhando com o ser humano, mas eu queria aprender algo diferente, trazer um novo desafio para a minha vida. Aí entrou a psicanálise. E fiz o curso de psicanálise, comecei 4 anos antes de sair minha aposentadoria como professora. E na psicanálise eu me apaixonei por esse trabalho que trabalha essa questão da mente, do comportamento e das demandas, das mazelas humanas. E junto com a psicanálise eu fui trabalhando também a terapia sistêmica. Então as duas coisas foram caminhando juntas, a psicanálise e o trabalho com a terapia sistêmica. Eu amo lidar com o ser humano e com essas nossas dores, demandas, olhar para o outro, como eu olho aqui para vocês e vejo como cada uma é especial, e para você que está aí nos ouvindo, que você é uma pessoa única, uma pessoa especial, e que olhar e saber que atrás de você tem uma história linda, e que é através dessa história que nós podemos dar certo na vida. Hoje, atualmente, se fala muito em sistêmico, integral, né? Sim. E muitas vezes, quem está lá do outro lado, nós temos esse conhecimento porque estudamos, nos dedicamos, né? E eu queria que você desse uma breve explicação sobre o que significa uma terapia sistêmica. Como que esse método terapêutico ele pode trazer benefícios para o ser humano? A terapia sistêmica é uma terapia que, quando o cliente chega ali no consultório, você olha para aquele cliente e você já o abraça com a família, com a história que ele traz. Então, quando você olha para o cliente, você vai muito atrás e você sabe que ele chega ali com o pai, com uma mãe, com uma história que é a história certa para ele. Então, é uma terapia que dá muito certo porque quando o cliente chega com qualquer queixa, qualquer demanda, a gente não para na queixa. Então, é como se ele chegasse lá no consultório e falasse, eu estou sentindo isso, eu tenho esse sintoma, eu tenho esse sintoma. Ele pode relatar vários sintomas. A gente ouve e olha todos esses sintomas, mas aí a gente faz assim, ó. A gente olha para a raiz. Então, na terapia sistêmica, a gente tem essa oportunidade de tirar os sintomas e olhar para a raiz. Então, quando a gente trabalha a raiz, tem aquele ditado antigo, o mal se corta pela raiz. Então, quando a gente vem aqui e trabalha na raiz, o sintoma vai desaparecendo.
Então, isso é maravilhoso na sistêmica. Olhar a pessoa no todo, com a sua história, com a sua beleza, com a sua força, e saber que é justamente onde dói é que tem a cura. Isso é maravilhoso, né? Que quando tem a dor, a gente quer fugir, mas é ali que está o nosso ponto de cura. Que maravilha! E a Amélia, né, eu também sou professora, sou terapeuta integrativa e, essa mesma fala da Amélia do olhar para o aluno, de olhar para aquela criança, para o adolescente, né, para o jovem ali, informação e saber que por trás daquilo tinha dinâmicas e a gente querer entregar um pouco mais, é muito grandioso dentro da nossa profissão. Porque esse trabalhar o integral, trabalhar o sistêmico, que é um olhar mais amoroso, mais generoso dentro do sistema de cada criança, porque para quem está aí nos assistindo não sabe, mas dentro de uma sala de aula existe muitos sistemas, existe muitas dinâmicas. E quando a gente fala olhar para a raiz, nós conseguimos dar um olhar mais amoroso para aquelas dinâmicas de cada criança ou cada adolescente que está lá dentro. E nós, agora no mês de setembro, né, Setembro Amarelo, falando um pouquinho sobre esse equilíbrio, quantas pessoas hoje estão adoecidas, depressão, ansiedade, o Brasil sendo ali, estando no ranking ali, né, de pessoas com mais ansiedade ali. Como que essa terapia ou as suas abordagens que trabalha, tanto o individual quanto o casal, pode diminuir e equilibrar, né, tanto a ansiedade que está muito em alta, a depressão, esse interesse pelo autoextermínio, achando que a vida não tem mais sentido, não faz mais sentido. Dentro da sistêmica, da terapia sistêmica, uma coisa muito importante nessa ampliação de consciência é levar o cliente e levar a pessoa para uma conexão entre o que eu penso, o que eu sinto e como eu vou agir. Porque muitas vezes o que a gente observa nos momentos de questão de depressão, de ansiedade, as pessoas estão desconectadas, né? Então, é fazer um trabalho mesmo com esse cliente que chega, de auxiliá-lo a fazer essa conexão. O que eu estou pensando? Né? O que me leva a pensar assim? E isso me leva a sentir o quê? O que eu estou sentindo diante disso que eu estou pensando? E quando eu faço essa conexão, eu consigo agir de uma forma diferenciada. Então, dentro da sistêmica, é olhar essa história, olhar esse todo, respeitar, não excluir nada, onde tudo que aconteceu é importante, porque, na realidade, na nossa história, na história desse cliente que chega, ou desse aluno que está lá na sala de aula, a história é aquela frase, e foi assim. Não dá para mudar um ponto, não dá para mudar uma vírgula. E esse foi assim, é uma concordância com tudo que foi, com tudo que é, de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa, honrando esse todo. E quando eu consigo abranger de uma forma que foi assim, esse aluno que chega e que ele é assim, e que ele tem esse comportamento X ou Y, esse cliente que tem esse comportamento X ou Y, tem a ver com esse foi assim. Que é essa história que foi do jeito que foi. De repente, com uma falta de uma postura paterna ou materna, né? Ou diante de um abuso, ou diante de tantas questões que acontecem na vida, das mais diversas formas. E quando a gente faz essa conexão e respeita, e consegue chegar nessa raiz, e trabalha de forma amorosa e respeitosa com essas questões, nós vamos conseguindo fazer liberações emocionais de traumas. E com isso nós vamos fazendo essa conexão e esse cliente, esse aluno vai se posicionando. Eu vejo que a sistêmica é muito assim, é o olhar que vê. Porque muitas vezes nós olhamos e não vemos. Não enxerga. E esse coração que conecta e que sente. Sentir. Quando a gente consegue conectar de verdade, olhar para o outro de verdade, a gente consegue sentir uma conexão com o outro. Então, é uma terapia que perpassa também, não esse amor de uma forma assim superficial, mas de uma forma real, onde, mesmo quem eu não conheço, eu posso amar e respeitar aquela pessoa, aquele aluno, aquele cliente que chega, porque é uma pessoa única, então ela tem uma história única e a dor dela também é única. Né? Então, dor a gente não mede, dor é dor, não tem dor maior ou dor menor. Então, quando a gente olha com respeito para essa dor, nós conseguimos, com essa conexão com o cliente, já facilita, já abre portas para que todo o trabalho aconteça e essa conexão aconteça. Né?
Ouvindo você, Amélia, eu fico aqui pensando, mais de 3 décadas dentro de sala de aula, Sim. quantas histórias, quantos encontros você teve, né? E principalmente trabalhando com a educação especial e autismo. Eu sou mãe especial, né? Eu sou uma mãe especial e a gente percebe como é importante essa visão, esse olhar minucioso, não só de um fato isolado, mas todo o contexto, toda a integralidade de o que fez chegar àquele ponto, né? E eu fico aqui pensando, você com certeza, com a sua habilidade, você já tinha alguma habilidade. Porque nós não vamos para a área terapêutica estudar se a gente já não tem um pouco daquilo dentro de nós, como uma missão, como uma vocação. E eu gostaria de saber, assim, com essa experiência toda, né? Esse tempo seu de sala de aula, você considera que se enriqueceu o seu olhar hoje como mulher, como essa profissional sistêmica? Ah, eu não tenho dúvida, porque cada turma, né, que eu passei, porque eu trabalhei muito inicialmente com crianças na alfabetização, amava esse trabalho de alfabetização. E depois, quando eu comecei a trabalhar com as crianças autistas, que foi também um desafio que ele quis colocar na minha vida. Eu queria conhecer esse trabalho e eu não tinha experiência nenhuma. Fui atrás, fui fazer curso, fui aprender, pedir ajuda de quem podia me auxiliar. Então, o que foi interessante? Nesse processo, foi o tempo todo um processo de aprendizado e de colocar na prática. Então, eu aprendia e colocava na prática. Então, foi um desafio, e foi um desafio que eu falo que foi um desafio maravilhoso que eu fiz nos últimos anos da minha carreira. Porque, com certeza, eu procurei levar o melhor para cada uma dessas crianças e famílias que eu trabalhei, com todo o amor, com todo o respeito, com todo o profissionalismo, me preparando para isso, mas eu tenho certeza que o quanto eu aprendi como pessoa e como profissional. E saber, quando eu lembro que quando eu estudava, falava daquelas limitações da criança autista, eu estudava, estava ali toda a teoria de pessoas que estudavam, mas eu falava assim, gente, tem algo além aí. Essa criança que tem dificuldade de conectar, essa criança que não interage, como assim? Eu sempre tinha dentro de mim, essa criança vai interagir, essa criança vai conectar. Eu sempre acreditava nisso. Eu não parava somente naquela teoria. E foi acreditando nisso que, trabalhando com essas crianças, vinculando com esse olhar que vê e com esse coração que sente, eu vi as conexões acontecerem. Eu vi o trabalho se desenvolvendo e as coisas se deslanchando. Então, é sempre esse lugar. Seja com a criança autista, eu não vejo assim a diferença. É lógico que a criança autista, a criança especial, ela tem que ter um trabalho especializado, com equipes especializadas, com profissionais especializados, claro. Mas, se a gente for pensar bem, todos nós precisamos de um trabalho especializado e diferenciado. Porque cada pessoa é única, cada pessoa precisa de algo diferente, de uma voz diferente, de um toque diferente. Então, assim, eu vejo, quando esse trabalho hoje que é feito tão lindo de inclusão, que é tão importante, que é necessário, né? É saber que o aprendizado ali troca o tempo todo. Dessas crianças que são ditas ali como especiais, e são especiais justamente porque elas têm muito para nos ensinar, né? Nós temos muito para aprender e tem muitas trocas para acontecer entre todos ali. E, na realidade, eu vejo assim, todos nós somos especiais. Numa sala de aula, cada criança ali é especial porque é única. E aí nós temos que atender como profissionais o que cada uma daquelas crianças realmente está precisando, está necessitando, né? Não é só um número de matrícula, né? Não é mesmo. Não é só um número que tem ali no seu boletim para você anotar, faltou, não faltou, a aula número 1, 2 e 3, nota X e Y, né? É muito maior do que isso. Lindo, Muito além. lindo de ouvir. E a gente sabe que a área, principalmente a área da educação, ela está muito defasada, né? Nós vemos dentro de lidar com alunos, com jovens, e até os professores têm adoecido muito. Então, é um sistema, é um ambiente ao qual temos pessoas muito adoecidas. E quando a gente fala sobre essa inclusão, sobre esse olhar diferente, me surgiu, né, até uma outra pergunta sobre você acha que os professores estão preparados emocionalmente para essa inclusão ou até mesmo o cuidado com a saúde? Como tem lidado esse desequilíbrio, vamos dizer, com a saúde mental, tendo que enfrentar outros desafios dentro de sala de aula?
Essa é a Inclusive- primeira, inclusive, e aí depois eu faço a outra. Inclusive, Jaqueline, a gente sabe que o índice de atestado médico na Fundação Educacional é altíssimo. Então, será que a Fundação já parou para pensar como que eu posso fazer com que o meu profissional tenha saúde mental para não precisar se afastar? Porque às vezes se afasta porque a dor é na mão, a dor é na coluna, é enxaqueca, mas na verdade o contexto é um pouquinho diferenciado por esse olhar sistêmico, não é isso? É muito interessante o que vocês estão falando, muito real. É, às vezes eu faço trabalho em escolas, olha, de todos os lugares onde eu desenvolvo algum trabalho assim, relacional, emocional, o lugar que eu sinto que é mais pesado, mais denso, dentro das escolas, onde as pessoas estão mais assim cansadas, desgastadas, adoecidas. Sabe, é triste de ver esse quadro, porque na realidade, quando a gente olha para um professor, para uma professora, ali é uma função, né? Ser professor, ser professora. Atrás tem um ser humano, tem uma mulher, tem um homem, tem uma mãe que deixou os filhos em casa, tem um pai que às vezes está passando dificuldade financeira. Então tem todo um contexto que muitas vezes não é olhado. E quando a gente chega para conversar com eles, tudo que eles não estão precisando são de coisas que falem da profissão ser professor. Tudo que eles estão precisando naquele momento é serem vistos como seres humanos e que, sim, que têm potencial, que têm capacidade, mas que atrás também tem muita dor, tem dificuldades. Então, é interessante que o que bate no profissional tem a ver com a demanda do ser humano. Então, o trabalho em qualquer área profissional que a gente vai trabalhar e na escola não é diferente. Quando a gente vai trabalhar essa parte das emoções, dessa dor, desse peso, e esse aluno, né, também que cai na escola, às vezes com tantas questões de aprendizado, dificuldade de comportamento, o que ele está levando ali? A história dele, a vida dele, as demandas, às vezes um pai ou uma mãe que separou, um abuso dentro de casa, alguma dificuldade financeira que a família está passando. Gente, então a escola, imagina, um professor está ali com 30 alunos, de repente. Uma história que é do próprio professor, com mais 30 histórias diferentes para lidar. E que cada um ali tem que ter um manejo diferente. Por isso que se torna muito denso e pesado para o professor. E isso que vocês colocaram como seria e como é importante que a própria Secretaria de Educação voltasse mais para não entraria tanto nessa questão de tantos atestados, Sim. de tantos adoecimentos, Tantos né? afastamentos. De tantos afastamentos, porque o que está mostrando? Tanto afastamento, tanto atestado é um sinal de alerta, ó, o negócio não está bom, Sim. precisa ser mudado, se continuar assim só vai piorar. Então, assim, como seria importante ter um projeto assim, a nível de Secretaria de Educação, de levar com seriedade e olhar com responsabilidade e amor para cada um desses profissionais na sua área emocional. Nós teríamos assim um quadro bem diferente e respeitoso, né, com os profissionais. Né? E ótimo, isso é verdade. Eu acho que é importantíssimo. Daí a gente tiraria a quanta evasão que nós temos dentro da sala de aula, né? Alunos que vão para estudar, mas muitas vezes não tem um professor lá, né? Ou tem um professor que está muito adoecido, e aí gera demais conflitos, desafios, dentro ali da escola. E uma outra pergunta é, para você, né? Qual foi o seu maior, os seus maiores desafios quando a gente fala sobre saúde mental e essa relação entre aluno e professor? Você acha que qual foi o seu maior desafio? É interessante que, mesmo antes de conhecer a sistêmica, antes de fazer a psicanálise em sala de aula, para mim uma coisa que eu sempre tinha muito claro que o lugar dos pais era dentro da escola, que o meu trabalho só poderia dar certo se eu conseguisse trazer os pais para a escola. Então, assim, de mesmo, porque tanto tempo atrás, né, eu fazia minhas reuniões de pais, eu sempre colocava alguma coisa para motivá-los, palestra, alguma coisa, sorteios, alguma coisa. Então, assim, minhas reuniões de pais eram lotadas, porque eu fazia questão que os pais estivessem comigo, porque eu sabia que qualquer resultado, assim, sucesso no meu trabalho, por mais que eu entregasse como profissional, eu não conseguiria sem
trazer os pais para dentro da escola. Então, quando eu vejo que nesse trabalho, assim, o importante é tudo isso. É um trabalho coletivo, né? Onde tem toda uma hierarquia. Tem a direção da escola, cada um com as suas funções, tem o professor no seu lugar, na sua função, tem o aluno, tem o lugar dos pais. E quando todos, cada um na sua função, entra para cumprir a sua função, não tem como dar errado. Só que hoje acontece muito o quê? Na escola, infelizmente, nessa correria, né, de pais trabalhando e tudo, essa vida tão corrida, muitas vezes, somente na área mais carente, os pais são muito ausentes. E às vezes até na classe, né, média alta também. Os pais, eu já atendi casos, um caso, às vezes, de uma criança de 8 anos, os pais médicos na época, todos os 2 trabalhando nessa área, e a criança com um quadro depressivo seríssimo, estava se negando a participar, de atividades de futebol, as atividades extra-classe que a criança participava. E eu lembro que quando eu atendi os pais, depois de uma anamnese, eu peguei o papel e só anotei assim para eles. Eles já tinham passado pelo psiquiatra, o psiquiatra já tinha passado medicação para a criança. E aí eu só escrevi: "Tomar pai e mãe 3 vezes ao dia". Ai, Entreguei que para lindo. eles. E eles ficaram, assim, impactados, né, por quê? E eu falei assim, a dinâmica toda dessa criança que morava numa casa maravilhosa, com não sei quantas babás, com tudo de bom e do melhor. O que que essa criança, o que que a alma dessa criança estava querendo? Presença, presença de papai e mamãe. E aí nós montamos uma dinâmica, eles mudaram a dinâmica de trabalho e fizemos um esquema de mudanças para que o pai e a mãe ficassem mais presentes na vida da criança. O que que aconteceu? O sintoma foi embora. A depressão da criança, a criança que estava nervosa, que estava se recusando, pronto, a criança se abriu para o processo. É como se a criança falasse assim: "Ah, então tá bom, eu não tenho você, papai e mamãe, que é o que eu mais quero na vida, que é o mais importante para mim, então eu me nego a fazer qualquer coisa". Não é lindo isso? Sim. E nós percebemos, né, eu como mãe de especial, que convivi muito em escola, porque a mãe não deixa de ser mais exigida a sua presença, né. Eu abdiquei de horas de trabalho, fazendo trabalhos às vezes na hora noturna, madrugada, para que eu pudesse estar com a Marcel, estar lá acompanhando, que é aquilo que você falou. A mãe e o pai precisam de estar juntos, a presença na escola é fundamental. E nós percebemos o seguinte, que é uma coisa que assombra, assusta, né, que crianças estão tendo pensamentos suicidas, crianças estão tendo pensamentos de autoflagelação, que começa com esse sofrimento. Eu, na minha fase infantil, nunca que imaginava algo assim. Hoje, eu já ouvi crianças que os pais estavam se separando e que ela falou: "Ah, eu vou ali para a pista, atravessar a pista para eu morrer, porque eu prefiro", né. Então, assim, é algo assustador. Então, como esse olhar sistêmico que você coloca e que eu tenho certeza absoluta que na sua trajetória lá de 32 anos na fundação fez muita diferença nas famílias com quem você, conviveu. Mas como que a gente pode fazer com que isso seja algo mais concreto no dia de hoje? Enquanto eu estava falando, eu estava lembrando da NR1, Sim. que a NR1 ela vai vir para isso. Por quê? Ela vai atuar na empresa do pai, para o pai ter saúde mental, ela vai atuar lá na escola, para o professor ter saúde mental e para que possa também estar atuando junto das crianças. Porque se o pai não tem saúde mental, se o professor não tem saúde mental, se a babá não tem saúde mental, como que a criança vai ter saúde mental? Então, assim, o que que você sente nesse ponto que eu toquei agora? Eu acho que você nem esperava essa abordagem agora, mas veio, sabe? Porque a NR1 está sendo jogada para frente. Ela era para estar em atuação desde março e ela foi jogada para o ano que vem. E eu acho muito importante a sociedade se conscientizar de que é necessário. Sim. É interessante quando você falou que lembrou, também teve um momento que eu lembrei, né, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, que é justamente esse trabalho preventivo, né, para que não aconteça justamente os adoecimentos mentais e que não se chegue ao suicídio. E o que que eu gostaria de falar aqui?
É a questão quando a gente fala a palavra suicídio, é como se não fosse a palavra proibida de falar. Nós precisamos falar, nós precisamos acabar com o mito que quando não Sim. se pode falar de suicídio. Teve foi em 1761, o que aconteceu lá na Europa? Escreveram um livro, e nesse livro tinha um jovem, e esse jovem teve uma desilusão amorosa, e com essa desilusão amorosa, ele suicidou. E aí os jovens, lendo esse livro, o que aconteceu na época? Muitos jovens suicidaram. Aí o que eles fizeram? Tiraram o livro, né, da área. Por quê? Então não se pode falar de suicídio, porque se fala de suicídio, move para que outras pessoas também possam suicidar. Só que o interessante é que aí veio toda a imprensa, veio toda essa parte, então não vamos mais divulgar, não vamos falar de suicídio, como se ficasse um mito que não se pudesse falar de suicídio. Existe, é real. E aquilo que existe é real, precisa ser falado sim, tem que ser conversado sim, tem que ser revelado sim, de forma séria, responsável, da forma que a própria OMS, desde 2017, né, vem falando e fazendo esse trabalho de Setembro Amarelo, que é justamente um trabalho preventivo, justamente para que não aconteçam tantas doenças, tantos transtornos, para que não se chegue à questão do suicídio. E hoje nós sabemos que 90% dos suicídios, eles podem ser evitados. Sim. E como que pode ser evitado? Fazendo um trabalho sério. Não dá para não falar. Muito ao contrário, nós precisamos falar. Porque quando veio todo diante desse fato, lá desde a época da Europa, olha quanto tempo atrás, gente, 1761, hoje olha quando nós estamos, e tantos anos depois esse mito é tão forte, como se fosse uma palavra que não pudesse sair da nossa boca. É triste? É pesada? Mas tem que ser falada de uma forma séria, responsável, com projetos, né, como esse que a OMS faz, né, da Organização Mundial da Saúde, de fazer esse Setembro Amarelo, que é um trabalho justamente de conscientização. Então, é a conscientização que vai evitar tantos danos mentais e automaticamente o suicídio, né? Então, isso é muito bacana da gente quebrar esse mito e, assim, nós temos que falar sim, e de uma forma séria, organizada, planejada, e para que possa chegar cada vez mais, porque hoje o índice maior de suicídio que é a juventude. Aí eu fico pensando, nossa, como nós estamos deixando de fazer a nossa parte. Porque se um jovem chega, igual às vezes quando eu recebo num consultório, recebi umas 2 semanas atrás, uma jovem linda, com 16 anos, falando que não quer mais viver, eu fico pensando onde é que nós estamos falhando como profissionais, como mães, onde nós não estamos chegando nesses jovens que chegam com 16 anos sem perspectiva de vida, sem achar que a vida não tem mais sentido, né? Falta de sentido na vida. Então, por quê? Justamente porque muitas vezes não fazemos um planejamento sério, não falamos, colocamos debaixo do tapete, e quando a coisa emerge, é aquela bomba que explode, é a panela de pressão que está explodindo. Então, assim, precisamos falar sim sobre esse assunto. E é um assunto, como disse, delicado, que as pessoas têm medo de falar. E eu fico feliz por ter o Setembro Amarelo, mas ele tem que dar continuidade todo ano, né, dessa prevenção, desse olhar. E eu costumo olhar também e pensar que hoje, e eu acredito que a nossa visão seja muito parecida, é o estado de presença. Nós perdemos muitas vezes essa conexão com o estado de presença, estar presente, né? Então, quando a gente fala desse vazio dessa jovem, o que gerou esse vazio? Será que ela se sente pertencente ao ambiente que ela vive, que ela mora, o ambiente escolar? Como você falou, do olhar para a raiz. Aqui temos um muro e que lá atrás desse muro tem algo que é a resposta, né? E quando a gente fala sobre esse se tornar adulto, passar ali a fase infantil, a fase da adolescência e o se tornar adulto, que esse adulto ele precisa se tornar um adulto potente, um adulto saudável, um adulto criativo, um adulto alegre, animado, para que ele possa realmente ter força e energia para passar isso para frente, para as próximas gerações, né? Então, o que significa na prática ter esse adulto, ser esse adulto? Esse chamado para esse adulto potente, sábio, criativo, é chamado adultez. É um chamado para amadurecer.
E um adulto, ele é formatado na dor. Quem não passa pela dor não amadurece, fica a eterna criança. Então, quando nós estamos na nossa criança, o que que vai acontecer? Se eu estou nessa minha criança ferida, eu estou presa aos meus traumas, às minhas dores. Eu não vou ter força e não vou ter potência para ir para a vida. Seja na área, eu gosto muito da palavra seccionar, né, que vem da palavra sexualidade. Sexualidade traz a palavra seccionar. Quando é que eu secciono como adulto? É quando eu quebro esse vínculo, que junto, eu saio da minha família de origem e eu vou para a vida. Eu caminho para a vida. E quando eu estou caminhando para a vida, eu vou buscar minha autonomia financeira, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou conhecer alguém, eu vou formar uma família, eu vou ter filhos. Esse é o chamado adulto. É quando olha para essa roda da vida em todas as horas, em todas as áreas. Corpo, mente e saúde. Profissionalmente, nas relações. E esse adulto que caminha com as próprias pernas. E não está mais numa relação de dependência. Porque eu posso estar com 30 anos, 40 anos e posso estar com uma postura infantil. Ainda dependendo, de repente, dos meus pais, financeiramente, emocionalmente. E aí eu estou nessa criança buscando uma validação, uma aprovação dessa família de origem. Como que eu vou honrar essa família de origem? Justamente me tornando esse adulto potente, sábio e criativo. Esses pais, essa família que vai olhar para mim e falar: que orgulho desse filho que foi para a vida, que escolheu o curso, que estudou, que está bombando na sua profissão, que formou sua família. Então, esse convite para esse adulto potente, sábio e criativo é isso. O que que é a potência? É quando eu uso a minha inteligência, as minhas habilidades, as competências para executar um trabalho, um estudo. O que é a sabedoria? Eu pego todos os aprendizados, todas as experiências que eu tive na vida e todas as pessoas que passaram, que passam pela minha vida com tanta experiência, com tanta coisa boa que eu posso aprender e trago também para a minha vida. E eu vou usar também esse lado criativo da minha criança, que a criança ela é criativa, ela traz ideias, ela traz projetos, ela traz sonhos. E um adulto nunca pode deixar de sonhar. Em cada fase da nossa vida, nós temos sonhos, projetos diferentes. Então, quando eu consigo trazer a potência, a sabedoria, a criatividade, eu me potencializo nesse adulto. E eu ganho a força necessária para dar certo em todas as áreas da minha vida e fluir de uma forma. Criar asas e voar, ir para a vida e viver a beleza e a integridade daquilo que a vida nos oferece. Amélia, é tão interessante. Ontem eu recebi um vídeo sobre uma mulher que estava parindo. Estava na mesa e o neném nasceu. E quando o médico foi cortar o cordão umbilical, ela pediu o neném de volta. Sim. E aí colocou o neném sobre ela. Interessante que o vídeo passou todas as fases da vida, ela com essa linha ligada com esse filho. Então, qualquer situação de independência, ela puxava ele de volta. Ela não permitia ele. E aí ele cresceu, ficou adulto, aí ela passou a depender dele e continuou o fio. Esse adulto, esse rapaz, não casou, não teve uma namorada, não teve vida pessoal. Aí ele foi cuidar da mãe. Um dia a mãe morreu. Quem ele era? Então, assim, veio à tona, você falando, veio assim o vídeo assistindo ele ontem. E como que nós podemos fazer? Porque, assim, é uma conscientização da família, é uma conscientização do ser que está preso naquela dependência da relação dele. Então, muitas pessoas estão nos ouvindo. São pessoas que estão na situação de é mais novo, é o filho, é dependente, e também tem aquele outro, que é o pai, é a mãe, é o tio, é quem criou, que mantém aquela dependência. Então eu queria que você desse algumas dicas, algumas questões assim, que falasse assim, caísse a ficha da pessoa, ela fala assim, é a primeira coisa que eu posso fazer hoje, a segunda, a terceira, como essa pessoa que ouvi, que vai estar ouvindo a gente, ela pode romper. Porque justamente o que eu vi nesse vídeo foi, esse rapaz, quando a mãe dele morreu, acabou o sentido da vida dele. Sim. E ele era um rapaz que teria total possibilidade de, infelizmente, chegar ao suicídio. É interessante que esse vídeo que você trouxe, eu já acompanhei casos de clientes que
uma cliente já de quase 50 anos, que chega com a mãe, e a mãe um quadro já mesmo assim, que não tinha mais perspectiva, o médico já tinha se enganado, e ela falou: Amélia, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? A minha vida foi a vida toda eu cuidar da minha mãe, sentido da minha vida, agora eu não tenho mais sentido. A essa altura da vida, o que fazer? Então, a importância, o que a gente pode dar de dica para as pessoas é o quê? É justamente, tem dor. E onde tem dor, isso precisa ser olhado. E como que vai ser olhado isso? É com presença nas relações, são nas relações que a gente se encontra e não se isolar. Então, um dos pontos fundamentais é não ficar num movimento de isolamento, é procurar grupos, né? Às vezes que seja numa paróquia, que seja numa igreja, que seja em instituições, em tantos grupos, se relacionar, estar com as pessoas. A nossa cura está no movimento de relacionar. Quem se isola vai ficar cada vez mais adoecido. Então, é cuidar mesmo de fazer boas leituras, assistir filmes, documentários, coisas de qualidade, ouvir palestras de qualidade, né? Então, passar a peneira, que tem tanta informação. Então, qual o tipo de informação que eu estou nutrindo a minha mente e minhas emoções? Então, assim, hoje todo mundo tem acesso, seja no telefone, seja, né, nas mídias, seja numa televisão. De que eu estou nutrindo as minhas emoções? Qual a qualidade da nutrição? Estou cuidando da minha espiritualidade, que é tão fundamental. E quando eu falo de espiritualidade, em qualquer fé, seja em qualquer profissão de fé, mas é importantíssimo a pessoa ter uma sua espiritualidade, né? Cuidar do corpo, que é fundamental. Atividade física, que é uma coisa que todo mundo pode fazer. Você não pode parar na academia, pode sair, pode caminhar, pode fazer algum movimento com o corpo, uma alimentação saudável. Então, são coisas assim que pensa que precisa de grandes coisas e não são. São coisas assim que estão próximas, estão ali, que às vezes a gente não usa, né? Corpo, mente e psíquico. E na mente é justamente essa nutrição emocional, que eu vou nutrir na relação com o outro, daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou ouvindo, dos lugares que eu estou frequentando. Então, quando eu cuido desse corpo, mente e espírito, essa tríade fica em pé, né? Eu gosto muito de usar o exemplo daquele banquinho de 3 pernas, né? Aquele banquinho, ele fica em pé porque ele tem os 3 pés. Se eu tirar a espiritualidade, ele vai cair. Se eu tirar, né, a parte mental, ele vai cair. E se eu tirar essa parte do corpo, que é a alimentação, que é fazer atividade física, ele também vai cair. Então, uma é mais importante que a outra? Não. Cada uma tem a sua importância. Então, vamos manter o banquinho da nossa vida em pé, cuidando dessa tríade aí. Amélia, muito obrigada pela sua presença, né? Por compartilhar tanto conhecimento, que foi maravilhoso, as suas experiências. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, né, essa oportunidade desse bate-papo aqui, que vem agregar muito, acho que para cada uma de nós e para as pessoas que vão poder assistir. E eu gostaria de deixar aqui 2 coisas importantíssimas nesse término. É a importância do trabalho do Centro de Valorização à Vida, que é um trabalho de 24 horas, e com relação ao suicídio, lembrar que em 15, 20 minutos, a tendência suicida ela é momentânea. E em 15, 20 minutos pode salvar uma vida. Então, quando eles ligam lá, o que é o trabalho? A pessoa que está atendendo lá do outro lado vai levando o diálogo por 15, 20 minutos. O que acontece ali? O desejo suicida desaparece. O gatilho. Então, quantas vidas que são ali, que são resguardadas e que não vão para o movimento do suicídio. E esse trabalho, você viver, é um trabalho que nós também podemos fazer, junto com as pessoas que nós conhecemos, com os nossos familiares, que tem muito a ver com o que nós conversamos aqui. A presença pode salvar uma vida. Presença é tudo, né? E uma frase que eu amo, que eu fiz no meu trabalho de psicanálise, sempre coloco em todas as falas, que é uma frase que caminha comigo. Conheça todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que lindo, Uau. Amélia. Você fala com tanta amorosidade e generosidade. Muito, muito bom. Muito bom estar com você mesmo. E não podemos deixar de esquecer o CVV, Sim. né? CVV salva vidas. Que é 188, né, Lana? 188, isso mesmo, muito bem lembrado por você. Olha, se você que está aí do outro lado gostou desse ambiente, gostou dessa partilha que nós tivemos aqui, acompanhe, aguarde.
nós teremos muito mais para oferecer a vocês. Estejam conosco, divulguem e até a próxima. Até o próximo episódio.